Muito bem, pessoal. Agora, nessa terceira videoaula, quero conversar com vocês sobre a unidade 5, que ela, de certa forma, não só conclui todo o conjunto de elementos teóricos da apostila, mas também serve de base para que vocês conheçam sobre balanços do setor público, saibam analisá-los e, principalmente, retirar informações para a tomada de decisão, que é o que a contabilidade pública se preocupa, se dedica, melhor dizendo, né, ao administrador público. E num curso de administração pública, que é importante que esse conceito fique bem registrado. Não é que a contabilidade registra, controla e gera informações para a tomada de decisão, mas essa tomada de decisão passa antes por uma análise correta dos resultados, que é que se pretende fazer a partir de conhecer um pouco, né, da estrutura desses balanços para vocês realizarem esse trabalho final, né, como forma de fechar a conceituação teórica e prática dessa disciplina. Bom, basicamente nós temos o quê? 4 balanços contábeis e 2 relatórios fiscais. Assim como há os subsistemas discutidos nas últimas aulas, cada um desses subsistemas gera um balanço, né? O subsistema orçamentário gera um balanço orçamentário em que se apura o resultado orçamentário. O que é o resultado orçamentário? O resultado do planejamento que foi feito. Receita prevista, receita realizada. Despesa fixada, despesa realizada. O que nós temos quando comparamos receita realizada com despesa realizada? Déficit ou superávit fiscal. Né? Déficit em caso de despesa superior à receita realizada e superávit fiscal quando a receita realizada é superior à despesa fixada, o que infelizmente, normalmente, historicamente não tem ocorrido. Né? Nós temos mais um cenário de déficits fiscais, né? Vocês estão vendo as prefeituras todas no gargalo, do que de superávit fiscal. Há outros fatores, sobretudo a corrupção no Brasil como um todo, que contribuem para isso, mas isso é uma outra discussão. O fato é que, né, o balanço orçamentário permite não só essa análise, né, que é a mais síntese, mas uma série de análises em relação ao desempenho de uma série de receitas e uma série de despesas na sua estrutura. O balanço financeiro é aquele em que se apura o fluxo financeiro, e falando de fluxo, permite ver quais os picos, né, os pontos, os momentos em que houve mais ou menos fluxo financeiro. O balanço patrimonial demonstra o quê? As alterações patrimoniais que ocorreram durante determinado exercício. Inclusive, o resultado, né, líquido do exercício é considerado também uma alteração patrimonial. E ainda tem a demonstração das variações, em que se demonstra o que tinha-se antes, né, em determinado exercício, e o que se tem, ou o que se diminuiu, o que se aumentou de um exercício para outro. É como aquele item da declaração de imposto de renda, né, variação patrimonial. Aqui também é variação patrimonial, só que do conjunto de bens do setor público. Agora, desses quatro balanços, né, importa para o administrador público em termos de informação para tomada de decisão, para análise e tomada de decisão, o balanço orçamentário, que é sobre o qual nós vamos nos dedicar mais. E também o relatório resumido da execução orçamentária, o RRO, que é um relatório exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que ela foi implantada em 2001, né? E o relatório de gestão fiscal. Esse relatório de gestão fiscal, ele permite acompanhar as metas fixadas em um conjunto de todo o planejamento do governo, e as metas estão sendo realizadas quadrimestralmente, ele é publicado quadrimestralmente. O relatório resumido da execução orçamentária é publicado de uma forma geral bimestralmente. Após um bimestre, ele tem 30 dias para ser divulgado em meios físicos e também meios, digamos, tecnológicos, né, através da internet também, dos órgãos, do site dos órgãos de controle e por aí vai. Bom, de uma forma geral, desses 6 demonstrativos, vamos dizer assim, quais aqueles em que o administrador público deve concentrar suas análises e seus esforços? Balanço orçamentário, relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, a partir desses slides 2, algumas estruturas, né, que são elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? E aí você vê que é a estrutura do balanço patrimonial. Ele traz os ativos financeiros, o ativo não financeiro, né, valores que circulam e não circulam, né, do ativo financeiro menos mais o ativo não financeiro, nós temos o ativo real, assim como do passivo financeiro com o passivo permanente, nós temos o passivo real. Da comparação desses dois, retiramos o patrimônio líquido, né? De fato, os fluxos financeiros, o que se tem
se a parte positiva, né, qual a parte positiva é maior que a negativa, se o ativo é maior que o passivo. Ainda nele vem o ativo compensado e o passivo compensado. São valores, né, em garantia, direitos conveniados e direitos e obrigações contratuais. Além do balanço patrimonial, tem também, na nova estrutura, o balanço orçamentário. Aí vocês veem que o balanço orçamentário é elaborado em 5 colunas, né? Tem a descrição de todas as receitas e todas as despesas, né? Eu trouxe os dois, receita e despesa, em dois slides distintos. E nas outras colunas, a previsão inicial, a previsão atualizada, que é aquela que pode ser atualizada no momento de elaboração, e tem as receitas realizadas. E o saldo, o que é o saldo? É a receita realizada menos a previsão, menos o resultado da previsão atualizada e da previsão inicial, né? Portanto, só nessas 4 colunas aí já é possível fazer uma série de análises horizontais e verticais, tanto da execução das receitas orçamentárias quanto dos saldos anteriores, que está aí na última linha aí. Da mesma forma ocorre com a despesa. Olha só, a despesa orçamentária está aí, ó, despesa corrente, despesa de capital. Aí vem a dotação inicial. O que é a dotação inicial? É o valor inicial que foi definido para essa despesa. A dotação atualizada no momento de realização do balanço. As despesas empenhadas, ou seja, os compromissos assumidos, porque o empenho gera obrigação para o Estado, entendido aqui como Estado todos os órgãos públicos. Né? A despesa liquidada, que é, né, quando a despesa empenhada, o que consta do empenho foi de fato reconhecido, e a despesa paga. Né? Ou seja, aí nós temos os 3 níveis, o estágio da despesa, o empenho, a liquidação e o pagamento. E ainda se há algum saldo na dotação, se a dotação inicial foi totalmente esgotada pelos empenhos realizados, ou se há algum saldo ainda. Também um documento que permite uma série de análises, né, sobre a despesa liquidada, a despesa paga, né, sobre a previsão inicial, a dotação que sobrou ou não sobrou e permite discutir por que não sobrou, enfim. Né? Então, assim, tanto na receita, no bloco da receita, né, voltando do slide aqui, né, quanto no bloco da despesa, você tem uma estrutura de organização das informações que permite uma série de análises nesse balanço orçamentário. Daí a minha preocupação neste momento é que vocês tenham uma dedicação maior, um conhecimento maior, um envolvimento maior com esses conceitos e com esses dados do balanço orçamentário. O balanço financeiro ele é muito simples. Né? Ele traz uma estrutura de ingressos e dispêndios. Né? O que são os ingressos? São as receitas orçamentárias vinculada e ordinária. Né? Os dispêndios são as despesas ordinária e vinculada, né? Previdência social, transferências, e na sequência vem deduções da receita orçamentária, no caso dos ingressos, transferências recebidas, enfim, todos os valores que entraram, né, de maneira mais diretamente nas contas do município, assim como, no caso do dispêndio, aqueles valores que saíram de forma mais imediatamente. Digamos que o balanço financeiro seja uma das demonstrações mais dinâmicas. Entretanto, ele não é tão rico de informações quanto o orçamentário. Você vê que aqui você tem o exercício anual, o exercício anterior, praticamente uma variação do fluxo financeiro que ocorreu. Né? E também tem a demonstração, né, outro balanço, são as demonstrações das variações patrimoniais. Essa demonstração, embora tenha 2 colunas praticamente de análise, ela tem informações importantes não pelo bloco de informações, mas pelo tipo de informação. Veja bem, ela traz informações sobre os tipos de impostos, os tipos de contribuições, a exploração de bens, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Né? Portanto, ela traz um histórico do que de fato ocorreu, do que de fato se tinha e o que se tem atualmente. É exigido que esses balanços sejam demonstrados, né, a demonstração das variações patrimoniais, em 2 anos. Mas para uma riqueza maior de dados e para análise, pode também se fazer um encadeamento de anos anteriores, aos 2 anos que estão sendo feitos, para observar o crescimento ou decrescimento das variações patrimoniais do ente federado que está sendo observado, daquele órgão. Né? Vem as variações patrimoniais diminutivas também, ó. Você tem pessoal em encargos. Né? Se você pegar do exercício atual do exercício anterior, te permite fazer uma série de análises. Em se tratando de pessoal em encargos, como é que ficaram as variações na remuneração dos encargos patrimoniais, dos benefícios a pessoas, outras variações relativas a pessoal. Isso permite uma série de análises, principalmente sobre esse fator que é um dos que mais pesam nos orçamentos municipais, que é a folha de pagamento. Aí vem benefícios previdenciários, né, quais foram as variações, benefícios assistenciais, uso de bens, variações patrimoniais financeiras, enfim, né, também é uma demonstração que permite
uma análise conforme o tipo de decisão que se pretende. Tá? Bom, o relatório resumido da execução orçamentária e o RGF, que eu vou falar daqui a pouco, eu não trouxe uma estrutura dele devido ao volume de informações, e esses dois nós vamos explorar bem na prática. Vocês já podem até, se quiser, já acessando os sites das prefeituras de vocês, ou o site do Tribunal de Contas do Estado, ou o site da Secretaria do Tesouro Nacional, no item SISTN, que tem informações lá sobre o relatório resumido da execução orçamentária dos seus municípios e o RGF. Esses aí nós vamos pegar e aplicar técnicas de análise bem específicas. No caso do relatório resumido, o que ele traz? Ele traz o próprio execução do balanço orçamentário, traz o demonstrativo da execução, a apuração da receita corrente líquida, que é aquela receita que efetivamente ocorreu nos últimos 12 meses, né? Traz as receitas previdenciárias, traz resultado nominal primário, despesas conjuntas e resto a pagar. São elementos essenciais que a gestão precisa se apropriar do desempenho disso para tomar decisões. E é sobre esses elementos que também vai recair a nossa análise. Bom, em relação ao relatório de gestão fiscal, o que temos? Despesa com pessoal, que é um item que tem arrochado demais os orçamentos historicamente. A culpa não é desse ou do outro prefeito, mas é um comportamento, é uma cultura que vem se instalando de agregar pessoas, o orçamento suportando. Né? Nós chegamos num colapso agora, porque a economia brasileira travou nos últimos 2 anos, né? E com as folhas de pagamento batendo 50%, 55% dos orçamentos, não sobra recurso para quase investimento nenhum no município. A dívida consolidada, concessão de garantias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, que é muito grave, né? Contar com receita para fazer um empréstimo. Disponibilidade de caixa, os restos a pagar. Esses são itens que nós vamos estar analisando como atividade primordial da disciplina de vocês, sobre 2 técnicas de análise. A análise horizontal e vertical, que analisa a evolução e a representatividade de cada elemento, num período de 4 anos, que a gente vai fazer sobre esses balanços, principalmente o relatório resumido da execução orçamentária, porque consegue absorver um volume maior de informações de todas essas demonstrações, e a análise financeira através dos índices de desempenho orçamentário e financeiro, que também consta lá da plataforma de vocês. Contudo, no transcurso do curso, a gente vai conversando sobre essa análise e sobre a importância desse trabalho, tá certo? Portanto, por hora é isso aí. Nas próximas videoaulas, e se houver, ou mesmo nas web aulas, a gente vai esclarecendo mais. Por enquanto é isso aí. Um abraço a todos.